Olá, eu sou Elaine Cruz, que bom ter você com a gente aqui no Espaço Feminino. Estamos começando um programa para falar sobre alergias e inflamações respiratórias na infância. Você que é mãe, que é pai, que lida aí com esse cotidiano, sabe o quanto é difícil, independente de ser verão, porque no verão há várias formas de alergia, a questão de ir da praia, as pessoas acabam pegando mais sol, acabam muitas vezes aproveitando mais o ar livre. Se esse ar livre não estiver limpo e se a gente acabar habitando aí num espaço com poluição, a gente acaba também pegando uma série de alergias. Quando chega o inverno não é muito diferente, a gente sabe que muitas crianças acabam tendo várias infecções respiratórias, muita gente com bronquite, pegando pneumonia, enfim, que são doenças que podem acontecer ao longo de todo o ano, mas que a gente sabe que ocasionalmente acontecem com maior frequência no inverno. Sem falar das famosas viroses, das gripes, enfim, de tudo isso que acomete os adultos e muito mais ainda as crianças. Então hoje a gente vai estar falando sobre alergias e inflamações na infância, inflamações respiratórias. É algo importante, a gente vai dar aqui várias dicas, até porque temos um expert, uma pessoa que vem falar sobre isso, que é médico pediatra, que trabalha no seu cotidiano com crianças, com muitas doenças aí broncorrespiratórias. Quem está aqui é o Clemax Santana, ele que é médico e vem conversar com a gente. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. O senhor está aí na pediatria há muitos anos? É verdade, estou há 30 e poucos anos. Então, os seus primeiros pacientes hoje já são pais, na realidade. Já atende netos? De vez em quando aparece assim. Eu trabalho no serviço público e ali a gente vai acompanhando as gerações, né? Isso é bonito. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, no Instituto de Poricultura, de modo que ali a gente tem sempre a oportunidade de ver muitas doenças respiratórias. Exatamente. E acompanha a família de alguma forma. A gente pode dizer, a gente fala muito do antigamente, de 20, 30 anos atrás, as pessoas até brincavam mais nas ruas, as crianças eram mais livres, mas a impressão que eu tenho é que as crianças eram mais saudáveis, a gente não tinha tanta virose, havia vamos dizer assim, uma liberdade maior para a criança brincar no campo, na rua, na cidade, enfim, mas ao mesmo tempo a impressão que a gente tem é que talvez pela poluição ser menor, as crianças viviam um pouco melhores ou não? É uma impressão que a gente tem do lado quando a gente é mãe e percebe que os filhos adoecem. Não, mas há razão para pensar assim, porque de fato a poluição vem aumentando gradativamente nos últimos anos. O papel da poluição nas doenças respiratórias é grande, embora não se consiga muitas vezes definir bem, claro. Mas evidentemente que ocorre. Além disso, há questões alimentares, Cada vez se vê mais que o tipo de alimento que as pessoas estão consumindo pode desencadear alergias, principalmente a questão da asma, é uma doença que está. Quer dizer, a gente tem até algumas facilidades, a gente não tem um ferro elétrico, tem um forno elétrico, tem uma série de coisas que facilitam o dia a dia, mas essas facilidades não necessariamente significam que, do ponto de vista da saúde, a gente tem uma qualidade de vida melhor. É claro que a gente tem hoje vários exames, a gente tem remédios, mas na verdade as pessoas continuam adoecendo muito. Exatamente. Tem o lado bom, o lado positivo de tudo isso, do progresso, etc., mas tem essas consequências, né? Uma delas que você estava comentando, as crianças brincavam mais ao ar livre, em espaços abertos, etc. e tal. E hoje é o contrário, elas estão normalmente confinadas a uma creche, a uma escolinha, em que, particularmente nessa época do ano, começa a se complicar. Lógico, transmite virose, a proliferação e tudo mais. Resfriados, essa coisa toda. É verdade. A gente vai estar conversando sobre esse assunto, a gente quer chamar você para estar assistindo o programa, liga para alguém, fala com alguém aí que você conhece, liga para a nora, liga para a filha, enfim, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre a saúde dos nossos filhos e é isso que a gente vai estar fazendo no programa ao longo de hoje. A incidência no inverno aumenta mais por quê? É
questão do frio, do gelado, igual os pais dizem, né? É porque fica de pé no chão, é porque pega uma friagem, ou não tem nada a ver? Não, em parte tem, mas a gente percebe que as doenças respiratórias, as infecções respiratórias ocorrem ao longo do ano, né? Acontece que no Rio a gente não percebe muito isso, mas há uma incidência maior por conta de viroses, né? As viroses costumam aqui no Rio, em alguns lugares do Brasil, ter uma grande ocorrência em março, abril, maio, quer dizer, o início do inverno, e junho e julho, que são meses mais complicados. As viroses acontecem muito no campo ou muito mais na cidade? E aí, claro, coincidência maior, porque está todo mundo junto. Exatamente. Mas no campo isso também acontece ou é mais raro? É uma questão mais urbana? É mais urbana, porque urbana. A transmissão é mais fácil, né? Não que não ocorra, mas evidentemente que se as pessoas moram muito isoladas, essa transmissão não é tão e aí frequente. Uma pessoa pode até pegar uma virose, ela se cura e não necessariamente vai passar para uma outra. Na cidade é diferente. Na cidade é maior, né? Os aglomerados, né? Então isso facilita muito a transmissão. Em alguns locais mais frios, as pessoas ficam mais dentro de casa. Então isso evidentemente que facilita a transmissão, né? De modo que há uma certa razão de que no inverno haja um aumento dessas doenças por conta disso, né? Quer dizer, as pessoas ficam mais em casa e acaba que uma pessoa pode pegar uma virose, a família inteira acaba pegando. Exato. E além disso fica em ambiente mais fechado. Então, da mesma forma, a transmissão acaba sendo maior. E às vezes o oposto, quer dizer, no inverno necessariamente não está frio, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve sol o tempo todo, etc. e tal. Mas é uma época de circulação de vírus. Esse ano a gente percebeu isso. Em fevereiro ainda estava calor e lá no instituto onde eu trabalho, por exemplo, o número de casos de doenças virais aumentou muito. É mesmo? E vem se mantendo até agora. São as doenças que os pediatras chamam de bronquiolite, né? Mas é uma doença transmitida por vírus, é como se fosse um resfriado mais forte, vamos dizer assim. E tem essa época, março, abril, maio, então aquilo se dissemina com muita facilidade e é uma época de reprodução, vamos dizer assim, dos vírus, né? A gente sabe que vive numa época muito complicada, né? Porque a gente fala da creche, tem muita mãe que não coloca filho em creche porque fica com medo, porque se um coleguinha está com uma virose, acaba, claro, que toda a classe vai pegar, mas em compensação também, ou vai deixar essa criança trancada em casa, essa mãe tem que trabalhar, não tem onde deixar e sai para trabalhar com culpa, aí a avó, a sogra fica dizendo, tá vendo, coitado do meu netinho, tá numa creche largado, pegando virose, enfim. Mas ao mesmo tempo, a impressão que a gente tem é assim, que existem outros espaços, às vezes de final de semana, para sair, para pegar sol, que as pessoas também hoje não se ocupam muito. Quer dizer, muitas vezes a criança fica na creche ou na escola a semana inteira, e final de semana, ou o restante do dia, fica em casa trancado jogando videogame, no sábado e no domingo vai para o shopping, sempre espaços fechados, enfim. Essa questão do ar livre, de pegar sol, de correr, isso não facilita aí a saúde, no mínimo pulmonar? Claro, não tenha dúvida, é verdade. As brincadeiras ao ar livre, né? Aí da praia, por exemplo, são atividades muito importantes para a criança, são necessárias, mas infelizmente é como você está chamando a atenção, quer dizer, a vida moderna faz com que as pessoas trabalhem, né, de 8 da manhã até as 8 da noite, as crianças ficam em locais que facilitam essa transmissão de doenças, né? Claro que ele não está falando mal de creche, está dizendo que de forma não é essa a compreensão. Creche é fundamental para a sociabilidade, para a interação, para o desenvolvimento. Claro, tem que se procurar muito bem, né? Exatamente. E às vezes isso leva, como médico, por exemplo, a receber crianças que estão... a mãe chega e diz, já teve 10, 20 pneumonias, né? Pneumonias de repetição. Então, para ver, será que é isso mesmo? Vamos investigar, não sei o quê. Não, são resfriados às vezes, que estão se transmitindo com muita facilidade, porque a criança é pequena, está em contato com outras, né? Até os 5 anos o sistema imunológico ainda está se desenvolvendo, etc. Quer dizer, a criança não é doente, ela simplesmente é pequena. Sim, e está em contato vai pegar com maior facilidade. Exatamente. Então essa é a ideia, faz parte do jogo, né? Ele está na creche, é muito bom, socializa, etc. Mas tem algumas crianças que têm. Existe aí uma... É lógico. Existem algumas crianças que têm esse sistema imunológico um pouco mais forte?
E há algo que os pais possam fazer para reforçar isso? Não, exatamente. Isso é uma outra ideia também muito comum de que se possa dar alguns remédios para reforçar o sistema imunológico, né? Mas, já pegou 4, 5 resfriados, 3 otites, tem aquele remedinho da vovó, aquele remedinho lá, que a gente não vai dar nome aqui porque ninguém quer ajudar isso, mas existe essa visão, exato. De que não, esses são os menos complicados, o remédio da vovó, né? Porque geralmente é a base de folhas e ervas, só que normalmente... O problema é aquele remédio que a pessoa vai lá e compra. Compra na farmácia, dizendo que aquilo aumenta a imunidade, que não sei o que e tal. Não é verdade, né? E as pessoas, além disso, passam a considerar o seu filho como doente, né? Esse menino está doente, ele está com algum problema que fica... Então não é isso, tem que compreender que isso é um desenvolvimento normal da criança, da mesma forma que ela está crescendo, está se desenvolvendo, o sistema imunológico dela também está, né? E quando chegar a uma certa idade, possivelmente isso vai acabar, resolveu e o problema está superado, né? A gente fala muito, já falamos aqui, por exemplo, na pneumonia, eu falei da bronquite, enfim. Qual é a diferença entre a gripe normal, uma bronquite e uma pneumonia? Uma coisa pode desenvolver na outra, ou não necessariamente? Existe um nível maior de complicação ou não? Bom, a gripe mesmo, como o nome hoje em dia é o nome clássico, né? Ela está muito relacionada com essas grandes epidemias. Certo. Ano passado, por exemplo, nós tivemos a chamada gripe suína, né? Verdade. H1N1, que foi como se chama assim, uma pandemia, quer dizer, acometeu vários países. Verdade. Então essa é a gripe mesmo. O que a gente vê mais frequentemente é o chamado resfriado, né? São vírus muito comuns que causam aqueles sintomas de nariz escorrendo, tosse, rouquidão, dá uma febrezinha e tal, 3, 4 dias depois está resolvido. Que é uma gripe, é um resfriado que tem um tempo para ir embora, não é isso? Exatamente. Não adianta também no primeiro e segundo dia a pessoa se entupir de remédio achando que isso vai ajudar. Exatamente, então tem que ter essa compreensão de que aquilo é uma doença comum, né? Se costuma dizer que é autolimitada, ou seja, ela vem e vai embora sem medicação. E, ao contrário, não se deve ficar dando antibiótico, xarope, expectorante, fluidificante, não sei mais o que. Não, é água, é líquido. Muito menos o anti-inflamatório, né? Exatamente. A gente sabe que tem mães que a criança começa a ficar gripada, ela fica com medo de dar uma otite, uma inflamação de ouvido, uma amidalite, enfim, ela começa a dar anti-inflamatório antes até, como se isso fosse aliviar e evitar uma inflamação. Só vai complicar, não é isso? É verdade. É claro que o anti-inflamatório diminui a dor, né? Então, evidentemente, se a criança tiver com uma dor de garganta ou qualquer coisa, ela vai se sentir aliviada por isso, mas não é recomendável. Sem contar que esses medicamentos podem, às vezes, causar efeitos indesejáveis, né? Efeitos colaterais. Então, esse é o resfriado. O comum é líquido, soro fisiológico no nariz, esperar, tal, que vai passar. A pneumonia, frequentemente, é uma infecção respiratória mais grave, né? Então, a criança frequentemente está prostrada, com dificuldade para respirar, dá um cansaço febre maior. Alta, né? Cansaço, quer dizer, você percebe que ela está nitidamente com uma infecção grave, né? Frequentemente é assim, e nesses casos é importante que as mães estejam atentas para a dificuldade respiratória, principalmente, né? Tosse. E aí a recomendação é que procure um serviço de saúde onde ela deverá receber um antibiótico, né? E a última questão que você falou sobre a bronquite, tem também... Ainda é chamada de bronquite? Ainda mas você lembrou bem. Por que ainda é? Né? Porque ainda há uma compreensão de que, por exemplo, bronquite e asma, que são a mesma coisa, as famílias às vezes evitam o termo asma, né? A asma ainda é vista hoje como uma doença muito grave. Até porque era a doença dos grandes filósofos, né? E aí todos os grandes pensadores, entre aspas, morriam com a asma, e era vista como uma coisa assim, bastante forte, bastante difícil de ser curada. A asma, embora seja uma doença que não tem cura, é isso? Ela hoje em dia tem um tratamento muito eficaz, bom, né?
sobretudo para criança, o tratamento da asma hoje é bastante eficaz mas se usa ainda o termo bronquite. Então, asma e bronquite são termos que se confundem, diferente do caso da tuberculose que você estava lembrando que tem uma outra compreensão. Mas o termo asma e bronquite ainda é corrente, né? O termo certo técnico seria asma, e hoje já se tem tratamentos muito bons, muito eficazes, que fazem com que isso já tenha mudado muito. Nos últimos 10 anos, o tratamento da asma sofreu uma mudança radical, e principalmente na infância, onde hoje a gente tem um prognóstico bom. Graças a Deus.